Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Oh, tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aconselhamento pastoral. São as aulas que nós estamos falando, é o assunto que nós estamos tratando. Hoje nós vamos para a aula 6 e vamos tratar do aconselhamento pré-conjugal. Te chamo a vir comigo, pastor Paulo Rogério da Cunha, falando de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Mineiro, uai! Vamos lá, aula número 6. Desculpa, agora sim. Ok. Aula número 6. Aconselhamento pré-conjugal e conjugal. Quando estamos diante desse fato, sempre é um fato que nos leva, né, à felicidade. Estão duas pessoas ali que querem estar começando uma vida a dois, ou então já estão numa vida a dois, mas querem ter um relacionamento aperfeiçoado. Dentro desses dois temas, como o conselheiro ou a conselheira ela deve se portar. Então, nós temos ali um casal na nossa frente, ou às vezes, né, eu já aconselhei, por exemplo, só o homem. Eu não aconselho mulher sem que a minha esposa esteja presente. Então, eu não aconselho mulher sozinha. Não. A minha esposa tem que estar presente. Eu acho que é uma segurança para a parte feminina que está recebendo o conselho, como também uma segurança para mim. Vai acontecer alguma coisa de errado? Não. Mas a Bíblia diz que nós devemos ser prudentes. Ponderação e sabedoria nunca é demais. Está aí um outro conselhinho que está fora da aula, mas é assim que eu procedo, ok? Isso é meu, tá joia? Bom, vamos lá. Geralmente a gente faz dinâmicas, né? Eu, pelo menos, trabalho com dinâmicas. E aí eu divido, né, esse aconselhamento aos noivos em 6 etapas. Essas 6 etapas, eu trabalho o seguinte: a primeira etapa, o conselheiro deve encorajar o casal a falar sobre si mesmo e o relacionamento. Então, assim, é incentivar a pessoa. Não falar, o que você está sentindo? Nossa, eu amo, eu amo, tal, não. Mas ali você buscar qualidades e defeitos que ele enxerga nele. Tanto o homem como a mulher. Não é? Geralmente eu dou um papelzinho e falo assim, tá, escreve aí no mínimo 4 qualidades e 4 defeitos que você identifica. Não ela, ou não ele, é você que identifica em você. Ok. 4 pontos positivos que você identifica em você. O que você acha que você é forte? Identifica. Ok. Aí a gente trabalha essas qualidades dos dois, né, individualmente. E depois eu faço um cruzamento, que é justamente o relacionamento. Eu falo, você enxerga esses defeitos e qualidades nele?
você enxerga esses defeitos e qualidades nela, porque ali eu mostro o seguinte, falo, olha, é ele que está falando que tem isso. É ela que está falando que tem isso. Você já enxergou nisso? Ela se abriu. Ele se abriu e mostrou. E aí? Já teve essa conversa no relacionamento? Vocês já abriram essas questões que vocês colocaram para mim? Pois é. Então, para que o relacionamento seja sadio, você tem que enxergar o que ele falou, você tem que enxergar o que ela falou sobre os seus defeitos e qualidades. Porque a vida após o casamento, tá? Isso pode ser melhorado e pode ser até deixado, mas você não entra iludido. E vocês ainda podem, no relacionamento, afinarem essas arestas e mostrar que nós não somos perfeitos. Nós temos nossas qualidades, mas às vezes nós temos os nossos defeitos. Às vezes não, nós temos os nossos defeitos. Aí, a segunda etapa é que eu entro com o conceito bíblico do casamento. O que a Bíblia diz sobre o casamento? E aí a gente discorre. Veja bem, lembrei aqui, eu vou falar. Quando eu falo 6 etapas, não significa que são 6 encontros. Não. Por exemplo, a segunda etapa pode ser 3 encontros. A sexta etapa pode ser 2 encontros. Então, é por isso que eu falo etapa e não encontros, ok? Porque, às vezes, o aconselhamento acaba sendo encaixotado em horas e dias. E cada casal é de uma maneira. Cada casal tem a sua personalidade. Quando eu falo a sua personalidade, eu falo a personalidade do homem e a personalidade da mulher, em que eles vão ter que juntar essas duas personalidades para criar uma terceira personalidade que se chama convivência conjugal. Então, nessa segunda etapa, a gente leva eles ao conceito bíblico do casamento e leva eles a entenderem isso. Né? A constante melhora no relacionamento. Aí, a terceira e quarta etapa, a gente trabalha questões práticas da vida diária. Né? Então, um exemplo simples. A noiva é enfermeira. Né? Já falei de enfermeira na última aula, vou falar hoje de novo. A noiva é enfermeira. Então, ela dá plantão. Então, o hospital coloca lá a escala dela, aí chega lá, tá assim, sábado à noite, você está de plantão. Poxa, mas sábado à noite? Aí o noivo vira e fala, pô, mas sábado à noite? O que é isso? Não, não dá não. Não, você tem que conversar com a sua chefe e tal, nós estamos perto de casar. Isso, nós conselheiras, nós temos que colocar essa vida prática na vida deles. Olha, ela é enfermeira, isso vai acontecer, não é só agora que vocês são noivos, vai acontecer durante o casamento, vai acontecer quando vocês tiverem filhos, se ela continuar na profissão de enfermeira. Aí a noiva vira, ele é caminhoneiro, ele trabalha numa empresa de carga. Então, às vezes, ele faz viagem que dura 2, 3 dias, entre ida e vinda, para pegar a carga, para descarregar a carga e tal. Então, até no namoro é difícil, às vezes, a gente se encontrar. Né? Tem que ser discutido. Ou se entra na questão e assim, não, tá bom, eu vou deixar esse emprego e vou procurar um melhor, ou então é o seguinte, por agora eu não tenho condições de deixar esse emprego e é isso que eu tenho para oferecer. Então, a gente trabalha realmente essas questões práticas. Sabe por quê? Porque é a dinâmica do aconselhamento. Eles têm que entrar com um certo grau de consciência de vida conjugal. Não é? Então, essa questão da prática da vida diária, né?
e aí vai diferir de casal para casal? De repente, tem casal que não tem problema nenhum nessa questão trabalhista que eu disse, né? Os dois pegam 8 horas da manhã e larga 6 horas da tarde. Trabalha de segunda a sexta, final de semana está em casa. Não é? Aí tem essa questão, mas tem a questão seguinte, olha, a minha mãe vai ter que morar com a gente. Porque ela não tem ninguém, ela é viúva. Então, é uma questão prática. Não vão começar uma vida a dois. Na prática, não vão começar uma vida a dois. Vai ter uma terceira pessoa dentro de casa, que é a sogra. Que beleza, né? Vocês estão rindo, né? Mas pode ser o sogro, tá? Em que uma das partes vai ter que levar para dentro do casamento essa terceira pessoa. Não é? É uma questão também que nós temos que trabalhar sem fazer discriminação ou fazer cara feia. É a seguinte, às vezes, a noiva teve antes de conhecerem, né, teve um relacionamento lá e tem um filho, uma filha. Então, vai casar e vai ter que levar a filha ou o filho, seja dele ou seja dela, para dentro de casa. Então, já vão começar a vida com uma criança ou com um adolescente. Práticas da vida diária. O conselheiro tem que conseguir trabalhar e mostrar para eles que dentro desse pré-conjugal existe essa questão. Vocês conversaram? Vocês precisam de ajuda? O que vocês acham? Tá? Eu estou aqui para ajudar. Eu posso falar algumas coisas para ajudar vocês, para não ser tão traumático a entrada da vida conjugal. Ok? Comece a sessão lendo com eles. 1 Coríntios 13, 4 e 8. Isso aí eu sempre começo. Então, eu estou dando uma dica que eu uso. Tá? Não estou pedindo que tem que ser assim, isso é uma regra, não. Eu uso. Porque, pelo menos para mim, no momento do aconselhamento, isso me abre diversas portas para eu conversar com eles diversos assuntos concernentes à questão do aconselhamento pré-conjugal e concernente se isso vai dar casamento. Porque nem sempre o aconselhamento pré-conjugal dá em casamento. Às vezes a gente discutindo isso, um olha para o outro e fala, olha, isso não vai dar certo. E não está errado, não é bíblico. Desculpa, a Bíblia não proíbe isso. Não é? Então, assim, vai se colocando as coisas e vai se vendo assim, olha, nós estamos realmente na ilusão da paixão, na ilusão, né, do amor. Mas o amor tudo supre. Sim, mas olha, há algumas questões aqui que não vai dar certo. Nós vamos começar uma vida tumultuada. E essa vida tumultuada, ela pode chegar ao divórcio. Então, isso não é que você vai falar que vai chegar, mas você vai colocando ponto a ponto, vai vendo a reação do casal e pode ser... Eu nunca peguei um caso que não deu em casamento, mas pode ser, mas eu tenho amigos, conselheiros, que já chegaram ao caso que no final eles falaram, olha, é melhor nós nos separarmos, nós terminarmos o nosso noivado. É melhor nós sofrermos agora do que depois sofrermos dentro do casamento, que vai ser um sofrimento maior. E aí? E aí a gente dá uma repassada em tudo rapidamente e fala, é isso mesmo? Então vocês estão conscientes? Ok. Lembrem-se, esse aconselhamento ele pode ser dado tanto a cristãos como a não cristãos. A cristãos, eu sempre lembro, falo, olha, antes
de você conhecê-la e começar um relacionamento de namoro, antes de você conhecê-la e começar um relacionamento de namoro, vocês são irmãos em Cristo e continuam irmãos em Cristo. Se vocês chegassem ao casamento, vocês continuariam irmão em Cristo. Essa ligação vocês não quebram, porque essa ligação está em Cristo Jesus, que nos fez filhos e filhas de Deus. Foi Ele que nos salvou, e isso não se quebra. Agora, depois de terminado o noivado, vocês têm que ter a consciência de que vocês continuam sendo irmãos em Cristo, como eram antes. Isso também eu deixo claro, né, para eles, né? Quando assim começa a ter atrito, eu falo, gente, vocês são irmãos em Cristo, primeiro do que noivos. Calma aí, vamos lá. Entendeu? Então, também existe essa habilidade de você sentir realmente se existe uma certa afinidade que é suficiente para o casamento suportar e, dentro do casamento, eles continuarem a desenvolver. Ok? Então, vamos lá. 1 Coríntios 13, verso 4. Eu vou ler até o 8. Diz assim: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo língua cessarão, havendo conhecimento desaparecerá. E dentro desse texto aí, né, eu começo a trabalhar com eles, né, essa quinta etapa, trabalhando nisso. Olha, tá bom, o amor é sofredor, ele é benigno, o amor não inveja. Você tem ciúme dele? Até que ponto você tem ciúme dele? Até que ponto você tem ciúme dela? Isso é meio doentio, né? Modo de falar, é lógico que eu não vou falar doentio, mas isso é meio assim, meio tal. Você discute muito? Vocês discutem muito, né? Você liga e ela não atende, você já acha que ela não quer atender, que ela está com raiva de você e tal. Então, esse texto me abre muitas portas para eu tratar questões de como está o relacionamento. Aquilo que é, às vezes, excessivo, às vezes, aquilo que falta, para levar ao equilíbrio, para eles entenderem e chegarem ao equilíbrio ainda noivos. Ok? Então, vamos estar atentos a isso, né? Isso é uma coisa que eu estou passando para vocês como prática de conselheiro. Ok? A sexta etapa é a última, que aí já está tudo certo, tudo beleza, aí eles já estão querendo saber onde que eles vão casar, onde que eles vão fazer a festa, como que vai ser, docinho, bolo, aquele trem tudo. Aí você começa a discutir também as relações financeiras e custos. Nessa sexta etapa, você descobre muito, a maioria das vezes, você descobre quem é aquele que tem mais controle financeiro, quem tem mais equilíbrio dentro das questões financeiras. Porque eu sempre aconselho, no final, quando eu vejo tudo, eu falo, olha, eu vejo que ele tem mais equilíbrio nessa parte, eu vejo que ele tem mais equilíbrio, ela tem mais equilíbrio nessa parte. Quando vocês casarem, vocês verifiquem, porque será uma vida a dois. O gasto agora é individual, cada um gasta do jeito que quer, mas depois que casa, as contas são juntas, as despesas são juntas. Não é? A conta de luz é junta.
São os dois que gastaram. Agora não tem papai e mamãe que ajudam a pagar as contas de luz, de água, né, às vezes. Ou então, né, o papai e a mamãe guardou um dinheirinho lá para a cerimônia que vai ajudar o casal e tal, não é? Agora não. Depois de casado, são dois, é uma só carne. Né? Salomão fala sobre o cordão de 3 dobras, onde Deus está no meio e que é difícil se rebentar. Eu também trato isso muito aqui, quando começam as discussões cerimoniais, religiosas do casamento, os requisitos legais, a recepção, os seus custos. Então, assim, o conselheiro, tá? Ele deve saber essa parte. Não é saber fazer conta, não é isso. Mas, assim, tá. Quais são os requisitos legais que se exige para fazer um casamento? Ah, no Brasil demora 3 meses, eu tenho que ir lá no cartório, às vezes o casal não sabe, você orienta. Estados Unidos, ok. Você vai na prefeitura, que a gente chama de City Hall, ok. No máximo 3 dias você está ali no City Hall e casa. 3 dias você casa. Né? Então, assim, são requisitos legais, ok? A recepção, tá? O quanto nós temos, o quanto nós podemos assumir de dívida. Né? A lista, a lista é complicada, porque tem a família das duas partes, às vezes não pode convidar todo mundo, e aí? Aí, às vezes, aí tem muitos atritos. Né? Ah, mas você convidou fulano, eu também vou convidar fulano. Não, mas ele, né, ele é aí, não, mas ele está longe, ele não tem nem ligação, esse aqui tem mais ligação comigo. Então, isso, às vezes, essas arestas, você oferece ajuda, você aconselha e depois você oferece. Olha, se vocês quiserem uma ajuda minha, eu posso ajudar. Eu posso, se eu não tenho muitas ligações com contabilidade, com contas, com tudo, eu tenho pessoas que podem te ajudar, podem ajudar vocês na questão financeira dos gastos, né? Mas você tem que deixar claros para eles. Porque faz uma festa, uma recepção tal. Aí entra no casamento, no primeiro mês, meu amigo, já vem as contas, minha amiga, já aparece tudo. O conselheiro tem que estar consciente e mostrar isso a eles. Tá bom. Aí vocês entram no casamento, já às vezes não tem uma casa própria, você está pagando um aluguel, você está pagando as contas que vão chegar normais, aí tem o cartão de crédito que está sobrecarregado, que já veio de antes do casamento, tem mais as contas do casamento. Isso, um dos maiores motivos de divórcio é a questão financeira. No Brasil existe existe uma pesquisa em que 58% dos divórcios estão relacionados à questão financeira do casal. Então, entrar com dívidas não é legal. E isso você tem que deixar claro para eles. Ok? Próxima aula, a gente continua. Tá joia? Mais um assunto que nós vamos discutir. Deus te abençoe. Fique com Deus e até a próxima. Bye, bye. Tchau, tchau.